Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse novo dia, dia do Senhor, domingo, louvado seja o nome do Senhor, 2 de agosto, julho já se foi, já estamos justamente no mês 8, agosto de 2020. Que alegria nós podemos retornar aqui na sua casa, no seu lar, no seu carro, aonde você estiver, nesta manhã, nesse momento tão precioso da Escola Bíblica Dominical, louvado seja o nome do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse tempo de alegria de estarmos na casa do Senhor, nessa igreja, nesse local de ajuntamento, breve nós estaremos juntos, se Deus quiser. Mas enquanto não estivermos juntos, nós estamos aqui ligados, conectados. Este é o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, juntamente com a nossa congregação presbiteriana Nova Jerusalém, louvado seja Deus. Aqui um abraço fraterno para todos os irmãos e irmãs, você que nos assiste agora, que alegria, vem conosco neste domingo. Esse domingo não é nosso, mas este domingo é o dia do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical com a equipe de louvor, os nossos irmãos que têm se esmerado, juntamente com o nosso técnico, o nosso irmão Igor, dando todo o suporte necessário, a nossa irmã Débora também aí, fazendo todo esse preparo bonito, essa logística, essa ornamentação do nosso culto, louvado seja o nome do Senhor. A equipe de louvor com a palavra, e logo após eu estarei aqui e nós vamos orar e suplicando de Deus a bênção para a nossa Escola Bíblica Dominical. Presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai, exaltai. Ok, estamos de volta. Que bom, depois da nossa equipe de louvor, bendito seja Deus. Nesta manhã de domingo, nós estamos juntos novamente. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por aqueles irmãos e irmãs e vamos orar pela nossa Escola Bíblica Dominical também. E vamos orar por aqueles irmãos que estão aí, que testaram positivo
para o Covid, testaram positivo para o Covid, nós vamos orar intercedendo por eles também, e tantos outros irmãos. Muitas são as notícias de irmãos nossos, pessoas que durante a semana que passou perderam entes queridos, pessoas amigas nossas. Nós estamos realmente com o nosso coração triste nesta manhã, porque nós temos visto o quanto esta pandemia tem ceifado vidas. Pessoas têm perdido famílias, esposo, esposa, filhos, enfim, pessoas estão sofrendo, pessoas que perderam entes queridos nesta semana, que até mesmo eles não estão sabendo, porque estão ainda em estado na UTI. Nós vamos orar nesse instante. Eu gostaria que você parasse aí, você e sua família, que nós juntos, como Igreja do Senhor, nesta manhã nós estivéssemos orando por essas pessoas que de alguma forma estão passando por momentos difíceis. Vamos clamar nesse instante? Curvemo-nos diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Santo. Pai, louvado seja o Senhor nesta manhã. Bendito seja o Senhor pela oportunidade que temos como Igreja do Senhor, conectados por este canal, juntos, ligados num só propósito, num só pensamento. E, ó Deus, nessa busca, nesta manhã, é manhã de gratidão, é manhã de louvor, manhã de adoração, manhã de glorificação, manhã que o Senhor agrega a nós o privilégio de amanhecermos, acordarmos com vida, respirando, o fôlego de vida está sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. E agora, ó Deus, nós queremos interceder, nós queremos clamar como igreja. E este irmão, esta irmã, este amigo que para agora, quantas pessoas que testaram positivo, Deus, para o Covid. A nossa oração é que o Senhor esteja visitando grandemente essas pessoas, Deus, que testaram positivo. Tenha misericórdia, Pai. Aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão acamados nos hospitais, aqueles que estão, ó Deus, de quarentena em casa, fazendo tratamento, nós queremos suplicar do Senhor, a graça do Senhor, a visitação do Senhor, que o Senhor mesmo, Deus, possa agir com graça e com misericórdia, porque Tu és o Deus de misericórdia. Traga, ó Deus, a saúde para este irmão, para esta irmã. Traga, ó Deus, saúde para este que está sofrendo agora, ó Deus, no leito. Aqueles que estão se preparando, ó Pai, para alguma cirurgia durante esta semana. Nós queremos colocá-los diante do Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, com dificuldades no emprego, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão de luto, aqueles que estão, ó Deus, recuperando, aqueles que estão temerosos, aqueles que estão trancafiados, encavernados em casa com medo, e aqueles que estão sofrendo, ó Deus, angústia na alma. Nós queremos suplicar por eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a tua bênção, Pai, afofa a cama, seja, ó Deus, o médico, seja, ó Deus, o ajudador desta pessoa para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração do teu Espírito nesta manhã e fale profundamente ao nosso coração, fale profundamente à nossa alma, que nós possamos nesse dia, ó Deus, pensarmos seriamente na vida, o quanto Deus, quantas pessoas estão sofrendo. E nós queremos, meu Deus, sentir, solidarizar com essas pessoas. Nós queremos, ó Deus, suplicar. Nós estamos com os nossos corações, ó Deus, chorando. Nós estamos, ó Deus, com a nossa alma encharcada de tristeza, de dor, de saber que quantas pessoas estão passando por momentos difíceis nesse instante. Visita-os para a glória tua, para a honra do Senhor. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Guarda, ó Deus, o nosso retorno para o templo daqui uns dias, se Deus quiser, que o Senhor Deus possa abrir as portas para que nós possamos cultuar o Senhor ali naquela rua, Deus Padre Anchieta, 343, como igreja, nós estarmos juntos ali, buscando a tua face, em comunhão, para a glória tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, com perdão, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, agora pela manhã nós vamos receber nesse exato momento a presença do nosso amado irmão Reverendo Osni.
Reverendo Osni é parceiro nosso, na verdade, nós somos parceiro dele no aspecto de missões. É um dos missionários da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Culturais, e ele tem alegria. A casa é dele, a igreja aqui de fato é dele, e ele vai se sentir muito bem em casa, juntamente com essa igreja que obviamente ele ama, ele tem um carinho enorme. Reverendo Osni, Deus te abençoe nesta manhã, e que Deus possa te usar com muita graça. Depois do Reverendo Osni, às 10 horas, pai e mãe, pelo amor de Deus, não deixe de ligar o seu aparelho de TV, aí que está conectado no seu celular, ou então o seu celular, o seu tablet, para que o seu filho possa assistir o canal. A nossa irmã Juliele tem uma palavra para o seu baixinho. Ela está estudando as parábolas. Todos os domingos tem uma palavra de Deus para o seu filho. E os adultos também aprendem com ela, pode ter certeza disso. Logo mais à noite, às 19 horas, aqui neste mesmo canal, eu quero convidá-los e convidá-las para juntos nós estarmos separando esse tempo, esse domingo, para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, um bom domingo. Deus fale ao seu coração nesta hora, que Deus fale com você durante este dia, para a glória dele, em nome de Jesus. Reverendo Osni, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Paz, irmãos, sou o missionário Osni Ferreira, servindo aqui no Oriente Médio já há vários anos. E eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder estar com vocês aqui, mesmo à distância, né? Mas usando esse recurso tecnológico do vídeo, onde a gente pode realmente estarmos juntos, mesmo estando à distância, né? E isso é um privilégio muito grande. Eu louvo a Deus pelo seu coração missionário, pelo seu envolvimento e pelas suas orações, pelo seu apoio. Eu estava pensando agora em agosto de 2020, eu vou completar 20 anos fora do Brasil, sendo 19 deles dentro do Oriente Médio. E eu sei que se Deus me guardou, me sustentou até os dias de hoje, é fruto da sua oração, do apoio da igreja brasileira, de tantos irmãos que têm sustentado os missionários, que têm orado por nós e que têm estado na brecha em nosso favor. E eu louvo muito a Deus por sua vida, meu irmão, pela sua dedicação, pelo seu envolvimento nesse trabalho tão importante. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus para nós estarmos meditando nesse momento. Eu gostaria de ler alguns versículos em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 6, os versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Eu gosto muito, queridos, de ler biografia de outros missionários que marcaram a história de homens e mulheres de Deus que deixaram ali um legado de vida para nós. E dentre as diversas biografias que eu li, uma que me tocou bastante foi a de Hudson Taylor, um homem que deixou o seu país, a Inglaterra, e partiu com destino à China naquela época, com muitas dificuldades de navio, 6 meses dentro do navio para chegar até a China. Hudson Taylor aprendeu o chinês ou mandarim nessa viagem dele de 6 meses, ficou ali se dedicando, estudando a língua para poder chegar naquela nação e fazer um impacto. Foi um homem ali que deixou ali um legado muito bonito de uma vida dedicada nas mãos do Senhor. Mas o que eu queria destacar é antes até desse histórico missionário dele.
antes dele chegar a esse momento de fazer diferença ali no campo, esse homem era um jovem que morava numa cidade pequena no interior da Inglaterra, no litoral, uma cidade chamada Brighton. E pela graça de Deus, Deus me deu o privilégio de estudar inglês nessa cidade. E é uma cidade muito bonita, muito aconchegante, onde existe uma praia, um lugar assim com um cenário muito lindo. E diz a biografia de Hudson Taylor que ele tinha o costume de caminhar ali na praia de Brighton, todas as manhãs fazendo oração, buscando a Deus. E dentre as milhares de orações que ele professou ali diante de Deus, teve uma oração que foi tão marcante que ficou registrado na sua biografia. E desde quando eu li essa oração, eu marquei na minha agenda, e é uma oração que eu tenho feito todos os dias. Uma oração curta, simples, mas uma oração cheia de significados e profundidade. Essa oração de Hudson Taylor diz: Senhor, faça da minha vida valer a pena. Faça da minha vida valer a pena. E queridos, essa é a oração que eu tenho feito todas as manhãs, nesses 20 anos fora do Brasil, 19 anos aqui no Oriente Médio. Todas as manhãs eu tenho orado e buscado e falado: Senhor, faça da minha vida valer a pena. Faça da minha vida marcar a história. Faça da minha vida mudar a história de pelo menos uma pessoa. Trazer uma alma para Cristo. E eu estava pensando na vida de Moisés, que foi um homem, assim como Hudson Taylor, um homem que queria servir o Senhor com integridade, queria buscar o Senhor, alguém que queria também fazer a vida dele valer a pena. E quando a gente lê esse texto de Êxodo capítulo 6, nós precisamos voltar um pouquinho atrás, para nós entendermos esse momento do capítulo 6. E nós olhamos no capítulo 3, e Moisés tem aquela experiência com Deus, aquele encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus o chama para essa missão. Moisés aceita o desafio. E no capítulo 4, Deus dá poderes a Moisés. Deus mostra a Moisés que é possível ele fazer diferença se ele estiver nas mãos de Deus. E no capítulo 5, Moisés vai para essa missão, ele vai cumprindo essa missão na esperança, na fé de que tudo vai dar certo, mas para a decepção de Moisés dá tudo errado. Ele vai ali com a missão de libertar o povo da escravidão do Egito, e Faraó olha para Moisés e diz: o povo está trabalhando, você não está fazendo nada, vai embora, vai trabalhar, arruma alguma coisa para fazer, dá tudo errado. E aí nós entramos no capítulo 6, onde nós encontramos um Moisés desanimado, um Moisés depressivo, um Moisés já sem muita inspiração de fazer a vida dele valer a pena. E Deus agora então quer levantar Moisés. Deus quer trazer Moisés de volta ao trabalho, à missão que ele tinha dado, tinha conferido a Moisés. E aí Deus tem esse diálogo com Moisés na tentativa de levantá-lo de novo para a missão. E Deus diz assim: eu sou o Senhor, Moisés. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas a você, Moisés, eu ainda não lhes fui conhecido. Em outras palavras, Deus estava falando assim: Moisés, eu já manifestei o meu poder na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não fiz isso ainda na sua vida. Você ainda não experimentou todo o meu poder, toda a minha autoridade. E sabe, queridos, eu fiquei pensando que Moisés é muito semelhante a mim, a você, a todos nós.
quando nós nos convertemos, nós entendemos que precisamos servir ao Senhor e a gente fica cheio de vigor, de desejo de andar com o Senhor, de fazer a vontade de Deus. Mas de repente vem a decepção, vem o dia da luta e a gente cai lá embaixo. E é nesse momento que Deus precisa pegar na nossa mão e levantar e dizer assim: olha, eu não apareci ainda a você como Deus Todo-Poderoso. Eu não me manifestei a você ainda como um Deus Todo-Poderoso. E Deus quer nos colocar de novo no caminho, na rota, para fazermos da nossa vida valer a pena. E para ilustrar isso, eu trouxe aqui para vocês um lápis. Lápis é uma coisa assim muito comum que a gente usa no nosso dia a dia, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas eu estou com um lápis aqui na nossa mão, na minha mão. E eu fiquei pensando assim que desse lápis, é como se fosse a minha vida, a sua vida. E desse lápis podem ser desenhados grandes projetos, grandes trabalhos. Pode sair desse lápis um design de um prédio, como o prédio mais alto do mundo em Dubai. Começou com alguém com lápis na mão, que teve uma ideia. E ele começa a rabiscar ali. E eu fiquei pensando que eu e você somos como esse lápis. Mas se eu peço para esse lápis, olha, desenha algo para mim e coloco ele ali na mesa, não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse lápis precisa de uma mão habilidosa para desenhar e fazer o projeto. E assim somos eu e você. Deus quer que a gente faça diferença, Deus quer que a gente seja usado por Ele, nas mãos dEle. Mas para isso, nós não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos dessa mão habilidosa, a mão de Deus sobre nós, nos ajudando a escrever a história. Sabe, queridos, quando Deus me chamou para o trabalho missionário, eu venho de uma família pobre, uma família grande. Minha mãe teve 9 filhos e eu sou o número 7 da família. Eu não sabia por que eu era o número 7, até que eu me converti e descobri que é o número da perfeição, e eu gostei muito. Brincadeira, irmãos. Mas quando você vem de uma família com tantas dificuldades, eu fui crescendo e eu tive uma educação muito precária. E quando Deus me chamou para o trabalho missionário, a única coisa que eu falava para Deus assim: eu não posso, tem tanta gente mais capacitada na minha igreja, eu não posso cumprir essa missão. E Deus teve que ministrar muito ao meu coração, para que eu pudesse entender que quem faz a obra não sou eu, mas é as mãos de Deus sobre mim, escrevendo a minha história. E eu percebi que nesse processo de escrever a história, nesse processo de fazermos a nossa vida valer a pena, muitas vezes o lápis quebra a ponta e você precisa então pegar um apontador e começar esse processo de afinar novamente esse lápis para que ele possa ser usado. E eu fiquei pensando que nesse processo o lápis está parado. E existem momentos da nossa vida que Deus fala: olha, para tudo. Como é agora, nessa pandemia, onde o mundo parou, onde nós tivemos que parar. E nesse momento Deus começou a tratar conosco. E esse processo de afinar o lápis, se o lápis tivesse vida, irmãos, seria algo doloroso, porque é uma lâmina ali, cortando esse lápis. E existem momentos da nossa vida que Deus
faz a gente parar tudo e Ele começa a trabalhar na nossa vida, e é um processo doloroso, difícil, mas é um processo que Deus quer nos colocar no nosso lugar, entendendo que é Ele que faz a obra. Eu me lembro de um dia, nós estávamos alcançando alguns vilarejos do deserto, e um dia eu abri o mapa de manhã e eu não tinha planos para aquele dia, e eu abri o mapa e eu vi um vilarejo no mapa chamado Ion. Ion é uma palavra que vem da origem, no árabe, que vem da origem para a palavra hoje. Hoje em árabe é Ilion. Ion é a raiz dessa palavra. Ion a gente pode dizer que é o dia, e Ilion é hoje, mas é a mesma raiz. E quando eu abri o mapa, que eu olhei aquela palavra Ion, esse vilarejo, eu falei, esse é o dia, é hoje, é o dia de alcançar esse vilarejo. E eu pego o carro então e eu começo com o mapa ali, com o meu carro indo em direção a esse vilarejo que eu nunca tinha ido. Era um lugar que eu não tinha ouvido falar dele, só vi no mapa um vilarejo muito pequeno. E eu estou dirigindo por 1 hora e eu não encontro nada, e começa a ficar deserto, e quanto mais eu ando, mais deserto vai ficando, e eu comecei a questionar, será que existe mesmo esse vilarejo? E eu vou dirigindo o carro no meio do deserto, e de repente meu coração começou a ficar assim, cheio de alegria, mas ao mesmo tempo orgulho. Eu comecei a ficar dentro de mim assim, nossa Deus, eu estou indo para um lugar não alcançado. Nunca ninguém veio para essas bandas aqui, um lugar tão distante. Eu tenho certeza que eu estou sendo o primeiro aqui. E meu coração começou a se encher, meus irmãos, de um orgulho pecaminoso, achando que eu era o tal, que eu estava alcançando um lugar não alcançado, que eu era o primeiro a ir nesse lugar. E depois de 3 horas dirigindo, eu cheguei nesse pequeno vilarejo chamado Ion. E eu sentei ali e contei, havia ali mais ou menos umas 25 casas. A minha ideia era deixar uma Bíblia em cada casa e ir embora e voltar depois de alguns meses. Mas o vilarejo estava muito agitado, muita gente para a rua, era muito perigoso eu fazer isso. Então eu resolvi fazer uma caminhada de oração ali, e depois de alguns minutos orando naquele vilarejo, observando ali o hábito das pessoas, num lugar tão distante, tão isolado, eu sentei num lugar de café, e nisso o Senhor veio e pediu para sentar comigo. E o nome desse homem era Ali. E Ali em árabe significa o soberano, o exaltado. E aquele homem então começou ali a conversar comigo, perguntar sobre mim, sobre minha família, meu país. E eu também fui fazendo uma entrevista com ele. E quando eu terminei ali, eu estava tomando um chá. E quando eu terminei o chá, ele disse, já terminou? Eu falei, já. Ele falou, agora eu quero que você vai tomar um chá comigo em casa. Um chá de verdade. Eu falei, vamos lá. O vilarejo era tão pequeno que eu comecei a caminhar com esse homem. Não peguei meu carro. E fui caminhando, e esse homem foi indo para fora do vilarejo. Eu comecei a ficar até com medo. Falei, quem que é esse homem? O que ele está fazendo? As casas estão aqui e nós estamos saindo fora. Eu comecei a orar e nós saímos e subimos num barranco que tinha assim no alto. Tinha uma esteira, uma árvore seca que dá no deserto. E ali debaixo daquela árvore sem folhas, numa esteira no chão, ele disse assim, aqui é a minha casa. E ele então pega um pedaço de madeira e começa a cavocar a areia do deserto ali, e ele coloca uma vasilha com água para esquentar ali, usando a própria quentura do deserto ali, para aquela água esquentar para fazer o chá para nós. E eu fiquei pensando, nossa, isso vai levar uma infinidade. Mas sentado ali conversando com aquele homem muito experiente, um homem de idade, já que tinha muito conhecimento da região, eu olhei na árvore, aquela árvore seca, e estava enroscado um livrinho, um livreto. E eu fiquei ali curioso de saber o que era aquilo. Eu não aguentei a minha curiosidade, eu levantei, eu puxei, e quando eu abri, era o Evangelho de Lucas. E esse era o livreto que nós distribuímos na cidade.
E eu olhei para aquele homem e falei, o que é isso? Ele falou, olha, quando eu fui na cidade, né, que é onde eu moro, eu encontrei esse livreto e eu comecei a ler aqui. E quando eu comecei a ler, eu percebi que ele falava do profeta Jesus, porque no islamismo Jesus é um profeta. Ele falava do profeta de Jesus de uma maneira tão diferente que me tocou bastante. E ele falou, e esse livro me tocou tanto que eu comecei todos os dias às 5 horas da tarde, eu chamo meus amigos do vilarejo, eles sentam aqui comigo para um chá e eu leio com eles. E naquela hora, irmãos, meu coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo de tristeza. Porque eu fiquei pensando, Deus, eu vindo aqui cheio de orgulho, achando que nunca ninguém pisou nesse lugar, que eu estava sendo o primeiro. Na realidade, o Espírito Santo de Deus já está agindo aqui. Eu fui então, falei para o senhor Alan, eu falei, o senhor quer esse livro aqui, é só parte de um livro maior. O senhor gostaria de ter todo o livro? Ele falou, nossa, seria uma bênção. E eu falei, então termina o chá, eu vou trazer para o senhor. Eu fui no meu carro, trouxe o meu carro para próximo da casa dele, debaixo do banco eu tinha uma caixa com umas 50 bíblias. Eu peguei uma bíblia e mostrei para esse homem, comecei a mostrar para ele ali os textos, onde ele lê, e mostrei o Evangelho de Lucas, a parte que ele tinha. Eu falei, agora o senhor pode ler toda a Escritura com o vilarejo. E eu fui entregar de presente para ele, eu nunca me esqueço, que ele falou, não, espera um pouquinho, deixa eu lavar minhas mãos, porque esse livro é santo. E aquele homem lava as mãos e ele beija as Escrituras e ele guarda. E ali eu saio, eu pego o meu carro depois do chá, eu começo a pegar a estrada e eu começo a chorar, irmãos. Chorar porque eu falei, Deus, eu estava tentando roubar a glória do Senhor. Roubar a glória do Senhor. Porque tudo que nós fazemos é só para o Senhor, é só para a glória do Senhor. Eu falei, Deus, me perdoe. E eu não aguentei, eu parei meu carro no deserto, tão quente ali, eu me ajoelhei na areia, muito quente, e eu chorei, eu falei, Deus, me perdoe. Porque na onde eu não consigo chegar, o Espírito do Senhor chega. O Espírito Santo chega. Sabe, irmãos, tem momentos que Deus precisa trabalhar na nossa vida para afinar mais, para que a gente possa escrever de forma melhor. Mas uma terceira coisa que me chama a atenção nesse lápis é que é o único que pode apagar. Se você escreve de caneta, você tem muita dificuldade para apagar. Mas o lápis não. Com muita facilidade você pega uma borracha e você apaga aquilo que você escreveu. Eu creio também que para nós fazermos a nossa vida valer a pena, tem momentos que a gente precisa apagar as amarguras, as angústias, os desentendimentos que nós temos no decorrer da nossa caminhada. Eu sempre trabalhei com equipes aqui internacionais e um dos maiores desafios que eu enfrento aqui no Oriente Médio é realmente o trabalho com a equipe. É um alto preço a ser pago. É uma luta, é uma dificuldade. Mas é para isso que Deus nos chamou. Para pagarmos o preço e apagarmos os desentendimentos que nós temos muitas vezes com a equipe. Para que a gente possa glorificar o Senhor. Uma quarta coisa que Deus me ensinou através desse lápis é que o lápis ele tem uma parte de madeira ao redor dele, às vezes eles têm algum design, né? Tem lápis coloridos, tem lápis com desenho, esse lápis tem uns risquinhos verdes aqui, está escrito, tem muitas coisas aqui em volta do lápis, mas o mais principal de todo esse lápis é o centro. É o grafite aqui no meio, que dá a possibilidade desse lápis escrever. E isso é o mais importante. E Deus me ensinou que o mais importante na minha vida não é o meu ministério, não é aquilo que eu faço, mas é o meu coração, a minha intimidade com o Senhor. É aquilo que está dentro de mim. Isso é o mais importante. O que há de mais importante dentro de você não é aquilo que você faz, mas aquilo que você é.
Isso é o mais importante. E como que você tem sido? Como que você tem sido? Um dos nossos irmãos aqui, ele me disse alguma vez, certa vez, ele disse assim: pastor, um dos grandes privilégios que a gente tem é poder saber que a gente vai morrer para Cristo. E mesmo se a gente for assassinado por algum terrorista ou numa situação difícil, a gente sabe que nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. E eu fiquei pensando assim, nossa, esse irmão entendeu que o mais importante exatamente é isso, é a nossa intimidade com o Senhor. E eu fiquei pensando assim, daqui 100 anos, o que vai ser importante para nós? Daqui 100 anos, vai importar o carro que eu dirigi, ou a casa que eu tive, ou os bens que eu adquiri no decorrer dessa vida? Nada tem valor. Daqui 100 anos, o que vai ter valor é a minha intimidade com Deus. Porque daqui 100 anos eu nem você vamos estar mais aqui nesse mundo, a não ser que você viva mais de 150 anos, né? Mas nós não vamos estar aqui. E o que vai importar naquele dia é o centro, é o coração, é aquilo que é mais importante para nós. E por último, queridos, eu quero desafiar você a continuar escrevendo. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, continue escrevendo. Continue escrevendo sua história. Continue dedicando a sua vida no altar do Senhor. Não desista. Continue, mantenha firme. Porque Deus é o que está fazendo a obra. Um dia nós fomos num campo de refugiados, visitar algumas pessoas, distribuir cestas básicas. Eu estava com um rapaz do Egito comigo, um egípcio, e ele conhecia muito bem ali as famílias e a região, e ele disse assim: Osni, hoje nós vamos numa tenda aqui de um homem muito terrorista, um homem assim muito cruel, então nós vamos tomar cuidado ali, nós não vamos orar, nós não vamos ler a Bíblia, que a gente faz em todas as tendas, mas ali nós só vamos dar uma cesta básica para aquela família e abençoar eles socialmente para uma próxima oportunidade nós deixarmos essa porta aberta ali. Eu falei, tudo bem. E nós vamos visitar esse homem que é conhecido ali na redondeza como um homem muito cruel. E nós estamos sentados ali na tenda dele, tomando um café, e depois de um tempo eu já começo a me preparar para deixar aquela tenda. Nós já tínhamos abençoado a família ali, com a cesta básica, a gente já tinha feito a nossa parte, e agora era deixar a porta aberta para uma próxima oportunidade. Mas esse homem nos surpreendeu, e ele virou e disse assim para nós: vocês não vão começar? Eu falei, começar o quê? Ele falou, vocês não vão ler a Bíblia e orar conosco aqui? Você não vai orar pela minha família? Que eu saiba, os cristãos sempre oram uns para os outros. E eu olhei para o meu amigo egípcio e fiquei assim, o que está acontecendo? E ele falou, Osni, vamos ler a Bíblia, vamos orar. E ele então pega a Bíblia, esse meu amigo começa a ler, ele dá uma palavra para aquela família, e depois eu oro ali. Quando eu termino minha oração, esse homem, que é muito cruel, ele está em lágrimas. E ele então vai ali dentro e ele traz o filho dele que é deficiente. E na cultura árabe, quando você tem um filho deficiente, é que há uma maldição na sua família. Então eles escondem porque eles têm vergonha. E essas crianças e às vezes até adultos mesmo que são deficientes vivem a vida toda isoladas num quarto por causa dessa questão cultural do islamismo, que houve uma maldição sobre aquela família. E ele traz então o filho dele e diz assim, Osni, ora pelo meu filho. Em lágrimas, aquele homem tão cruel está ali. E nós começamos a orar pelo filho dele. E quando acabou, ele me abraçou e me beijou, que é muito costume árabe também. E nós saímos daquela tenda. E quando nós saímos, o meu amigo egípcio virou para mim e disse, Osni, eu quero pedir perdão para você. Eu falei, mas por quê? Ele disse assim, Osni, porque eu falei para você que a gente não podia fazer nada nessa casa. E agora olha só o que Deus fez. Olha só o que aconteceu aqui. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim, Osni,
Deus faz 98% da obra e Ele deixa só 2% para nós. E Ele disse assim, mesmo assim, muitas vezes esse 2% nós não estamos dispostos a fazer. E eu marquei isso na minha agenda. Deus só deixou 2% para a gente fazer. E muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Queridos, Hudson Taylor queria fazer da vida dele valer a pena. Moisés também teve esse sonho, esse desejo de fazer a vida dele valer a pena. E esses dois homens deixaram o legado na história de homens que fizeram a sua vida valer a pena. Eu tenho orado para Deus fazer da minha vida valer a pena. E eu quero desafiar você a orar para fazer da sua vida valer a pena. E nesse processo de fazermos a vida valer a pena, eu queria que você estivesse orando por um resgate de crianças que nós temos feito aqui, que estão nas mãos do Estado Islâmico, grupo terrorista. Eles invadem os vilarejos, eles matam os homens, eles tomam as mulheres, eles vendem as crianças porque dão muito trabalho. E essas crianças são vendidas a $25 para prostituição, para abuso. E nós estamos comprando essas crianças. Eu não gosto muito de usar essa expressão comprar, mas nós estamos resgatando essas crianças. Eu gosto de usar mais resgatando essas crianças por $25 e colocando elas em orfanatos cristãos para dar uma nova oportunidade delas, para elas realmente ter um futuro diferente. E eu quero que você ore por esse nosso projeto que é de alto risco. E eu quero que você resgate uma criança, só uma criança, no valor de $25, mais ou menos R$130, para que a gente possa salvar uma vida e dar oportunidade dessa criança ter um futuro diferente. Vamos fazer a nossa vida valer a pena. E sempre quando você olhar o lápis, você vai ver que é um processo. Que tem muitas vezes que Deus está afinando. Que tem momentos que Deus quer que a gente apague algumas coisas, desavenças e coisas da nossa vida. Mas tudo isso é para o final, para que a gente continue escrevendo. Não importa o dia, não importa a situação, não importa o momento, escreva a sua história para a glória do Senhor. Amém? Gostaria de orar com você e por você e pela obra também espalhada no mundo. Vamos orar juntos? Deus amado, muito obrigado por esse momento do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a fazermos a nossa vida valer a pena e escrevermos uma história linda que vai realmente impactar as nossas famílias, os nossos vizinhos, o nosso bairro, nossa igreja, o nosso país e as nações, para a Tua glória, Pai. Que o Senhor nos encontre na brecha da intercessão, do envio, do sustento, para que a obra continue e nós possamos continuar escrevendo a história para a glória do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Em árabe nós dizemos Allah e Berikum. Um abraço.